Olá, boa noite aos tuneleiros, às tuneleiras e a todos os que estão nos acompanhando. Gostaria de parabenizar a todos aqueles que puderam estar participando conosco dessa live. Hoje o tema é bem interessante, né? Vai ser sobre novas tecnologias para o monitoramento e automação de túneis e escavações. O primeiro palestrante será o Rodrigo. O Rodrigo Raposo é formado em Engenharia Civil na Universidade Federal Fluminense, em 1990, com Master em Geotecnia pela PUC-Rio, em 1994, um doutorado em Engenharia Civil pela primeira universidade, em 2006. Ele é professor associado do Departamento de Engenharia Civil dessa universidade desde 1994. É sócio fundador do grupo 3GEO. Ele é consultor na área de geotecnia, meio ambiente e instrumentação, tendo trabalhado para várias empresas no Brasil, como Petrobras, INM, Samarco, Vale, Anglo American, Imerys, Hydronorsk. Ele é consultor internacional e tem realizado projetos em consultoria na Argentina, Chile, Equador, Libéria e Moçambique. O segundo participante será o Leonardo Vidigal. Eu vou reler um pouco da experiência profissional dele. O Leonardo ele é mestre em instrumentação, automação e controle de processos de mineração pela UFOP. Ele é graduado em engenharia de controle e automação pela UFOP e profissional com mais de 17 anos de experiência na indústria de mineração, em especial em projetos de instrumentação e automatização de estruturas geotécnicas de diversas naturezas. E trabalhou em empresas como Samarco, Tetra Tech, IHM Stefanini, e é atualmente o gerente técnico e comercial da World Sensing do Brasil. Possui vasta experiência em telemetria de dados e possui projetos de inteligência, internet das coisas, para monitoramento geotécnico e geoestrutural. Gostaria então de agradecer a todos que estão participando dessa live conosco e vou trazer os convidados, né? O primeiro convidado vai ser o Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. E eu vou deixar agora a palavra com o Rodrigo para fazer a apresentação. Até mais. Tá, muito obrigado pela oportunidade. Vitor, boa noite a todos. Tá? Agradecer também a presença do Leonardo Vidigal, que já vai aparecer daqui a pouco. Então, nossa apresentação é sobre novas tecnologias para instrumentação e automação de túneis e escavações. Né? Separei aqui uma programação aqui para a gente falar, porque eu andei vendo aí as últimas apresentações do CBT, né, e realmente não encontrei nenhuma apresentação sobre túneis. Então, exatamente em função disso, eu estou colocando aqui alguns tópicos aqui para a gente despertar aí essa discussão, né, o porquê instrumentar, porquê automatizar, qual o ganho, né, em termos de custo da automação de uma instrumentação, os principais instrumentos a serem utilizados, né, em túneis e escavações, a gente fazer uma breve revisão aí do que tem disponível no mercado, relacionar aí a questão da instrumentação com as etapas das obras, que é muito importante, né, e finalmente a gente vai entrar na nossa apresentação, que vai ser dividida aí com o Leonardo, onde nós vamos apresentar aí soluções inteligentes para o monitoramento de túneis. Ok? Bom, primeiro tópico aí, exatamente a questão chave aí, né, do porquê instrumentar. Né? Então, instrumentar é conhecer o comportamento do maciço e sua interação com a obra. Né? Instrumentar é validar as previsões do projeto, né? As previsões lá do projetista, nível de tensões, deformações, né? Instrumentar é corrigir, ajustar, melhorar as previsões de projeto, né? É extremamente importante, né, a instrumentação, exatamente para você ir, e principalmente em obras de túneis, né, que são obras lineares de grande
extensão de você ir otimizando, melhorando o seu projeto com o que você está aprendendo da instrumentação. Né? Instrumentar também é garantir a segurança das operações, garantir a segurança a longo prazo. Tá? Instrumentar é conhecer o comportamento do maciço a longo prazo e sua interação com a operação da estrutura. É muito importante isso. Né? Porque numa obra de túnel, principalmente, a gente executa o túnel, né? Então tem toda a instrumentação durante a obra, mas depois tem toda a vida útil lá. Né? Instrumentar é antecipar problemas futuros, né? Através de um monitoramento preditivo. Instrumentar também é aumentar a vida útil do instrumento. Né? Outra questão também, assim, muito importante é por que automatizar? Né? Então, automatizar está relacionado com confiabilidade, né? De você ter uma maior confiabilidade nos dados. Está relacionado com frequência, né? Você tem uma maior disponibilidade de frequência, né? Você pode mudar a frequência das leituras. Automatizar está muito relacionado também com sincronizar as leituras, né? De você ter as leituras de todos os instrumentos ao mesmo tempo, que a gente não consegue fazer isso manualmente. Né? Automatizar também está relacionado com a questão de segurança do trabalho, né? Trabalhos noturnos e trabalhos em áreas perigosas. Automatizar está relacionado também com a questão do tratamento dos dados, do tratamento automático. Né? Você faz a leitura, faz a transmissão, esse dado ele é tratado automaticamente pelo sistema da forma como ele foi programado. Automatizar também está relacionado com a visualização dos dados. Né? Você tem uma visualização automática do que está ocorrendo, o desempenho da sua obra. Né? A automação permite a supervisão remota da obra, né? Quer dizer, o ATO está ali na obra, mas o projetista também pode acompanhar o desempenho da obra no seu escritório, né? E pode auxiliar o ATO em determinadas decisões. Né? A automação permite você emitir alarmes automáticos, né? Para determinadas condições específicas. Né? E automatizar enviar relatórios automáticos. Né? Hoje nós temos algumas obras automatizadas, né? Onde nós temos relatórios diários, né? De manhã é emitido um relatório para você iniciar a obra, você pode ter um relatório no final da obra, no final da tarde, você tem relatórios semanais automáticos, relatórios mensais automáticos. Né? Então, isso aí é a engenharia aí do século XXI. Né? Bom, em termos de ganho, né? Qual é o ganho que nós temos com a automação? Né? Então, a gente sempre compara, né, a questão do custo, né? Do custo da leitura manual, né? Que é definido aí pelo custo por leitura, né? Da mão de obra por leitura, mas toda a infraestrutura para fazer aquela leitura, multiplicado pelo número de leituras, né? Pela recorrência, e multiplicado pelo custo do equipamento. Né? Você também tem o custo do equipamento. Isso aqui tem que ser confrontado com o custo da automação. Né? A automação ela substituiria tudo isso aqui. Né? A mão de obra, mais o número de leituras e o equipamento em si. Além disso, a gente tem que levar em conta, na avaliação do custo, reposição de equipamentos, né? Às vezes o equipamento de leitura dá defeito, você tem que trocar. Quando você troca, isso gera um drift, né? Nas novas leituras, né? Muitas vezes medidores de nível d'água, inclinômetros, não dão exatamente valores iguais às leituras anteriores, mesmo equipamentos calibrados. Né? Você tem o custo de calibração anual do equipamento, quer dizer, às vezes o equipamento passa aí 15 dias, um mês, para fazer uma calibração, você precisa repor esse equipamento nesse período, mais o custo da calibração. Você precisa levar em conta a aquisição de novos equipamentos, se a tua frequência de leitura aumentar, né, você eventualmente vai ter que ter 2 equipes, 2 equipamentos, 3, etc. Né? Custos trabalhistas relativo a leituras noturnas, né, e outros horários, né, final de semana, feriados.
Custos relativos à paralisação e atraso nas obras devido a leituras incorretas, né? Você tem diversos motivos aí que levam a leituras incorretas, desde a identificação do instrumento, né? Identificação incorreta do instrumento, um registro incorreto, uma transcrição incorreta ou uma redução ou cálculo incorreto com aquela leitura, né? Então, quando você automatiza, você reduz todo esse ciclo aqui, né? Então, e a impossibilidade de realizar uma leitura devido a um risco geotécnico, né? Na verdade, esses dois últimos aqui são custos intangíveis, né? São custos difíceis de serem avaliados. Bom, os principais instrumentos para o monitoramento de túneis e escavações, né, são o inclinômetro manual, o inclinômetro in place, células de carga, piezômetro de corda vibrante, células de tensão total, strain gauge, extensômetros de fita, né, para leitura de convergência manual, ou laser tilt para leitura automática, extensômetro de haste e outros equipamentos, né? Então, esses aqui são os principais equipamentos, só fazendo uma revisão bem rápida, né? E aí, como é que esses equipamentos são aplicados, né? Eu peguei aqui o exemplo aqui da obra do metrô do Rio, na estação da Cinelândia, que foi aí um ícone aí do metrô, né? Nós temos aí avaliação do comportamento da deformação da cortina à medida que você está avançando com a escavação, né? Você precisa conhecer também o valor das cargas nas estroncas, né? Pode-se utilizar células de carga ou strain gauge, né, nas estroncas. Monitoramento das pressões, né, dos níveis d'água durante o rebaixamento. Monitoramento das tensões totais que estão sendo aplicadas na sua cortina, né, exatamente para verificar as hipóteses de projeto. Muitas vezes essas escavações geram influência em prédios próximos, né? Esses prédios, essas estruturas próximas, elas podem sofrer recalque, podem sofrer distorções, né? Então, tiltmeters para medir essas distorções, tassômetros ou os tensômetros magnéticos, né? Ou até extensômetros de haste para medir recalques em diversas profundidades aí, né, devido aí à obra, né, à escavação, né? Células de carga para medir a carga nos tirantes, né, nas escavações, né, nos tirantes provisórios, e também né, laser tilt, né, laser e tilt para você medir aqui a convergência dessas escavações ou a distorção dessas paredes durante a escavação. Então, são dezenas de instrumentos, de medições que auxiliam o projetista no entendimento do comportamento dessas obras, né? Escavações dessa natureza também, inclinômetros, medidores de recalque, medidores aqui das tensões nas aduelas, né, que o Leonardo vai comentar ali, né, que você hoje tem condição de medir os esforços de compressão, de tração radial nessas peças, além, né, das poropressões, medidores de convergência, medidores de recalque em profundidade e medidores aí de distorção nas edificações próximas também, né? Bom, então, tendo em vista aí toda essa instrumentação, é importante agora fazer uma correlação da instrumentação com as etapas das obras. Então, nós temos instrumentação na etapa de projeto, tá? É importante essa instrumentação na etapa de projeto, né? Além das investigações, ensaios de campo, o monitoramento da variação do nível d'água, por exemplo, né? Estou colocando aqui o nível, é importante você conhecer esse comportamento aí, né? Se o nível d'água pode ser um elemento importante ali durante a sua obra, né? Durante a obra, nós temos tanto a instrumentação convencional quanto a automatizada. O objetivo dela qual é? É avaliar o comportamento da obra, a interação com as estruturas adjacentes e garantir também a segurança das escavações. Então, essa instrumentação ela tem um objetivo
bem definido. Depois, a obra está pronta, a estrutura vai começar a entrar em operação, então você também tem uma instrumentação específica para monitorar, acompanhar o desempenho dessa estrutura ao longo do tempo. Tá? E por último aqui, não menos importante, quer dizer, a utilização da instrumentação para aumento da vida útil da estrutura, né, para revitalização. Então, também é importante avaliar, né, entender essa dimensão aí. Tá? Bom, agora Leonardo aí vai continuar, vai me ajudar aí a continuar essa apresentação. Boa noite, pessoal. Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite. Agradeço demais os organizadores. Obrigado ao Rodrigo. Eu vou detalhar um pouco sobre as novas tecnologias de monitoramento, principalmente sem fio, né, que ajudam bastante aí na viabilidade dos projetos. Rodrigo, pode avançar o próximo slide, por favor. O grande diferencial que ocorreu nos últimos anos foi o surgimento das tecnologias IoT, que trouxeram a capacidade de você conectar diversos sensores à rede sem fio, de forma que você pode fazer o monitoramento automatizado da instrumentação em tempo real e com cobertura de longas distâncias, né, sem uma infraestrutura de cabeamento e elétrica muito grande necessária para isso. Então, aqui a gente tem um diagrama de uma dessas soluções. Essa é a solução de longo alcance da World Sensing, onde você tem um grupo de equipamentos que são conhecidos como end devices, que podem ser dataloggers e sensores. Os dataloggers para conectar outros tipos de sensores, os sensores já têm todo o sistema embutido em si. Esses equipamentos são facilmente configuráveis com um aplicativo Android para uma conexão simples e uma configuração sem nenhuma necessidade de programação. E esses caras são basicamente sensor ou um módulo de entrada para um sensor externo, um armazenador de dados, né, que é popularmente conhecido como datalogger, e um radiotransmissor de longo alcance. Esse cara é configurado para enviar as mensagens, enviar as leituras a um gateway ou a um conjunto de gateways. Você pode ter sistema redundantes aqui operando em cloud ou em rede privada. E dentro desse equipamento, que nada mais é do que um computador de campo com robustez para estar lá em uma área industrial, uma área de obra, recebendo as mensagens, armazenando, organizando e fazendo conversão para protocolos de comunicação que podem trafegar dados via internet ou via uma rede privada em diversos protocolos que são abertos de mercado, como Modbus, APIs, MQTT, FTP e outros. E dessa forma, esse gateway ou esses gateways conectados à internet ou uma rede privada vão enviar os dados a um sistema de gerenciamento, que é um software visualizador, gerenciador, que permite fazer análises, correlações, para você ter um controle maior da sua obra. Pode seguir, por favor, Rodrigo. E como que isso funciona na prática em uma obra, né, de um TBM, por exemplo, né? Aqui eu tenho uma estrutura onde está representada uma sala de controle, né, uma sala de monitoramento, que pode ser um ambiente físico em si, ou pode ser as máquinas dos analistas, dos geotécnicos que estão fazendo o controle daquela obra, né, um computador, rodando um software especialista ou não para isso. Esse computador ou essa sala precisa estar conectado ou a uma rede privada onde os gateways estão instalados ou a cloud onde esses gateways estão configurados. Então, aqui eu tenho a figura de um gateway principal. Essa estrutura permite ter gateways redundantes. Aqui, então, eu tenho um primeiro gateway e lá dentro já da TBM, né, eu tenho um segundo gateway que pode ser um redundante simples ou um redundante em cloud. E também um gateway que pode ser um repetidor de rede. Então,
como que isso funciona? Os dispositivos, eles estão aqui dentro do túnel. Pode ser por exemplo, um datalogger embutido dentro dos segmentos de anéis, ou pode ser um sensor, como o laser tilt que o Rodrigo disse, para medição de convergência, que está instalado na estrutura, né, e apontado para alvos monitorando a convergência. E esses sensores, eles mandam as informações ou para o repetidor ou para o gateway mais próximo, de modo que ele chegue até o gateway principal e ao software de gerenciamento. Então, aqui eu tenho redundância, repetição de sinal, de uma forma que eu consigo cobrir aí um túnel com uma longa extensão, com uma infraestrutura muito pequena, né? Só gateway, sensor e datalog, praticamente. Pode seguir, por favor, Rodrigo. Aqui é um caso prático, né, de aplicação desse sistema. Eu tenho uma tabela aqui que está um pouquinho pequena, mas mostra ao longo de um túnel retilíneo. Esse túnel tem uma seção aqui de largura de aproximadamente 16 metros, e o comprimento dele aqui é uma seção de 4 quilômetros. Para se ter uma ideia da capacidade, né, de alcance dessas tecnologias, o gateway ele está aqui na entrada do túnel, né, um ponto preto aí na linha, e todos os pontos azuis ao longo da linha são dataloggers conectados a ele. Dentro dos 4 quilômetros aqui, sem nenhuma necessidade de repetição, eu estou conseguindo comunicar diretamente com o gateway, com a qualidade de sinal muito boa. E se eu preciso estender isso para mais quilômetros, eu posso colocar repetidores, né, fazendo um salto, 2 saltos, 3 saltos, de modo que um túnel aí com extensão muito grande pode ser monitorado de forma bem simples. Pode seguir, Rodrigo. Agora eu vou trazer para vocês aqui 2 exemplos de monitoramento que são críticos e muito importantes para túneis, né, o monitoramento de convergência e o monitoramento da saúde estrutural do revestimento, a fim de ilustrar aí como que essas novas tecnologias podem ajudar no controle do monitoramento dessas obras. Pode seguir, Rodrigo, por favor. Esse aqui é o exemplo do monitoramento de convergência, né? Nós temos aqui uma seção do túnel, onde eu tenho instalado sensores que são os laser tilt. O laser tilt é um distanciômetro laser de alta precisão, embutido em um sensor integrado a um tiltmeter. Então eu consigo monitorar se há algum movimento na posição onde o sensor está instalado, né, alguma rotação, e ao mesmo tempo a distância dele para um ponto fixo, que no caso aqui estou trazendo o exemplo de um target, né, um alvo que favorece a qualidade da medição. E vou fazendo esses cruzamentos aqui com umas linhas amarelas ao longo do túnel. Então, com isso, eu consigo montar uma seção ali, a depender do tamanho, né, das dimensões do túnel, 2, 3, 4, 5, 6 sensores, né, para melhorar a qualidade do meu monitoramento, e esse sensor vai funcionar 24 horas por dia, 365 dias por ano, com leituras em tempo real, sendo monitorado de qualquer lugar, porque dessa posição aqui ele vai mandar o dado a quilômetros de distância lá naquele gateway que a gente mostrou no exemplo inicial, aquele gateway conectado à rede privada ou à internet leva o dado para o software de monitoramento. Adiante, por favor, Rodrigo. Aqui já tem um caso prático, né? Um túnel de um metrô. Essa aqui é uma foto lá da Malásia, onde eu tenho uma seção com 7 sensores posicionados. Aqui os números estão em vermelho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ao lado aqui, chamando a atenção para como que é instalado o sensor, né? É muito simples a instalação, você ancora um suporte no segmento, já aponta ele para o alvo do outro lado, fez a configuração dele ali básica, que é simplesmente dizer com qual gateway que ele vai conversar, qual faixa de rádio, e pronto, ele está fazendo o... Não, excelente, Rodrigo, obrigado. E você já está com a sua sessão sendo monitorada. Podemos
seguir, Rodrigo. Aqui a gente já entra no monitoramento estrutural, né, dos segmentos. Essa figura é um corte de um segmento, né, sem um concreto aqui, com a estrutura, de estrutura metálica, né, a armação das ferragens, com sensores, né, de deformação, né, os strain gauges aqui conectados nela, para você monitorar em tempo real a deformação. E aí, como o tráfego de equipamento corre o risco de danificar equipamento dentro do túnel, o grande diferencial dessa tecnologia é que ela é totalmente embutida dentro do concreto. Aquela caixa que está mais acima ali recebendo os cabos, ele é um data logger, né, um módulo de I/O, onde os sensores de corda vibrante são conectados, ele é totalmente impermeabilizado. Eu configuro ele ainda na fábrica, né? Mais à frente eu vou mostrar uma foto de como isso é feito. E do lado de fora fica somente a tampa dele, se eu precisar fazer alguma ajuste de configuração em campo ou na obra, e ele está embutido dentro do concreto, mandando, né, os dados aos gateways a longa distância. E aqui você pode conectar tanto medidores de pressão, células de carga ou qualquer outro instrumento de corda vibrante, um extensômetro de haste, um crackmeter. Se eu identifiquei uma fissura, por exemplo, no segmento depois de instalado, quero monitorar com o crackmeter, posso instalar e utilizar esse tipo de tecnologia para fazer a aquisição do dado. Pode seguir, Rodrigo. Aqui é um vídeo ilustrativo de como é o funcionamento dele, para ficar mais simples de visualizar. Vamos ver se ele vai rodar. Então, esse é o anel, né? A estrutura metálica dele. Você posiciona os sensores. Este é o data logger em si. Como eu disse, ele recebe uma resina ali para poder impermeabilizar. Fica somente a porta USB para fora, né? Para conseguir fazer qualquer configuração extra que seja necessária. Podemos avançar, Rodrigo. Aqui é a etapa de construção, né, na fábrica dos anéis. Né, você tem as estruturas, e um zoom aqui no data logger, ele tá ali com uma fita laranja para poder posicioná-lo dentro dentro do anel, né, antes da etapa de concretagem, claro, obviamente. Você já prepara tudo, ele já sai de fábrica com o data logger configurado, funcionando, né? Porque aí você monitora tanto a fabricação, depois você monitora o transporte, para ver se os seus anéis sofreram algum dano durante a etapa de transporte, e depois a instalação e a operação dele. E esse sensor pode ficar durante alguns anos aí monitorando durante a vida útil do túnel. Pode seguir, Rodrigo. Aqui a foto tá pequena. Se você conseguir dar o zoom de novo, Rodrigo. Na primeira foto já é o segmento, né, pronto. Ele fica somente com uma abertura, tá vendo? Aqui o técnico está fazendo uma reconfiguração ou descarregando algum dado, que você também pode descarregar o dado manualmente, se for necessário. E pós a instalação, ele tem uma tampa, né, para poder isolar ele ali. Na verdade, ele já é impermeabilizado, mas a tampa é para uma proteção final ali. E ela fica no mesmo nível do segmento, de forma que não vá comprometer aí o espaço de movimentação de equipamento, de pessoas, né, de ferramentas. E aqui embaixo um gráfico mostrando, né, as deformações, né, as pressões que os sensores sofrem durante as diversas fases, né? Lá durante a concretagem, né, então tem maior variação,
sensor está sendo ali tracionado ao longo da fase de cura, depois o transporte, depois a fase de instalação, e por último, em operação, que é o esperado, né, você tem tensões mais estáveis ao longo da vida útil. Porém, se algum caso, de algum anel específico próximo de um solo que esteja oferecendo uma resistência maior, então você vai conseguir monitorar essas deformações que os anéis estão sofrendo de forma remota, né, sem ter que fazer essa medição em loco com o pessoal. E por último, no canto aqui, uma foto menorzinha, só para ter ideia do que é o gateway, né? É um equipamento pequeno, como um roteador, né, de residencial de internet, mas com uma robustez extremamente grande para operar aí em temperaturas abaixo de zero, muito próximas de 50, 60 graus, para receber essas informações e para levá-las até a internet ou a rede do cliente. Pode seguir, Rodrigo. Complementando aqui esse monitoramento, com esses mesmos equipamentos, né, os dataloggers de corda vibrante e alguns outros que existem também nas famílias de produtos, como os analógicos, os digitais, você pode monitorar todo o emboque dos túneis, as tensões nos tirantes, monitorar as deformações do teto e das paredes com os tensômetros de haste, né, principalmente na região aqui do embocamento, né, que é onde o túnel sofre uma tensão maior. Aqui o exemplo, né, do datalogger conectado a uma célula de carga, conectada no tirante. Lá no emboque do túnel você tem alguns extensômetros de haste aqui, que também estão conectados a um datalogger. Esse zoom aqui embaixo é mais ou menos essa ideia de perfil, né? Você instala os sensores adentro da parede, do teto, e consegue fazer esse monitoramento. E reforçando, né? Tudo sem fio, a longa distância, baixo consumo de energia. Um sensor desse aí consegue alimentar por muito tempo aí os sensores. E por último, aqui um exemplo de monitoramento dessas tensões em tirantes, né? Um gráfico, por exemplo, esse último do aumento da carga aqui por algum evento que está ocorrendo na estrutura, mostrando aí como que esse monitoramento em tempo real ele é produtivo, né? Evita de você ficar sabendo só depois que algo acontece, que algo já está visual, que você tem um problema na sua estrutura do túnel. Pode seguir, Rodrigo. E passo a palavra a você novamente. Obrigado a todos. Bom, obrigado, Leonardo. Agora, vou dar continuidade aqui na apresentação, né? Quer dizer, lembrando, nós estamos apresentando assim, novas tecnologias, né? Então, a ideia, o desafio nosso é exatamente isso, quer dizer, tentar trazer para o público quais são as novas tecnologias, as tecnologias mais recentes para monitoramento de túneis e monitoramento geotécnico de uma maneira geral, né? Então, um dos parâmetros importantes no monitoramento dos túneis, né? Quer dizer, toda escavação gera um alívio de tensões, né? Muitas vezes você tem rebaixamento do nível d'água também, isso tudo gera recalque, né? E se você está fazendo uma escavação numa área urbana, esse recalque ele pode afetar as estruturas próximas, né? Então, o monitoramento do recalque e do recalque em profundidade, né? Utilizando tassômetros ou, no caso aqui, utilizando extensômetros magnéticos, né? Hoje é possível, quer dizer, já existe tecnologia disponível para fazer o monitoramento automático dos recalques medidos nos extensômetros magnéticos, né? Então, ao invés de você colocar tassômetros e ficar lá monitorando com topografia, você pode ter essa leitura automática utilizando esses equipamentos, né? Isso pode ser
utilizado tanto na fase de escavação, né, quando você tem uma obra onde você está escavando, e eventualmente isso pode gerar, né, um levantamento do fundo da escavação, quanto quando você está escavando túneis mesmo, né? No caso anterior seria uma escavação, né, a céu aberto, e aqui, no caso do túneis, também isso gera variação de volume, né, durante a escavação do túnel, e esse equipamento todo ele pode ser automatizado e mandado também para um gateway, para todo um sistema que vai ler todas essas informações e tratar essas informações automaticamente, né? Quer dizer, você vai ler você vai ler nível d'água, deformação, distorção das estruturas próximas, você vai ler a convergência do túnel, você pode ler as tensões axiais, radiais nas aduelas, né? E também pode medir as deformações no solo, né? Usando esses medidores de recalque. Tá? Bom, outra tecnologia também que tem sido utilizado bastante assim no exterior e que aqui no Brasil já tem algumas obras, né? A gente já tem participado de algumas obras utilizando essa tecnologia, é a tecnologia da fibra ótica distribuída, tá? A grande vantagem dessa tecnologia, né, em relação à instrumentação convencional, é que enquanto na instrumentação convencional o instrumento ele mede um determinado parâmetro pontualmente, né, na fibra ótica distribuída, a gente tem condição de medir, por exemplo, a deformação ao longo de toda a estrutura, né? Então, um acidente como esse aqui, né, que foi a ruptura de um túnel rodoviária por excesso de poropressão, né, isso seria detectado pelas trincas que eventualmente iriam aparecer, né? Então, muitas vezes a instrumentação convencional, como ela é pontual, ela pode não identificar eventos como esse, né? Você só vai observar depois que ele ocorre. Então, essa é a principal vantagem da tecnologia da fibra ótica distribuída, de você conseguir instrumentar toda a sua estrutura e ter o controle de todas as deformações. Tá? Existem sensores específicos, né? O sensor da fibra ótica distribuída é um sensor, é a própria fibra ótica, né? E eu tenho fibras óticas especiais que me permitem medir deformação e permitem medir temperatura também, né? Então, com esse sensor, você pode medir temperatura e deformação. O ideal, né, é que essas fibras óticas sejam instaladas durante a construção do túnel, tá? Que facilita muito a instalação, né? Quando você vai instalar ela após a construção do túnel, você precisa de toda uma estrutura, né? Trabalho em altura, você precisa colar essa fibra ótica na estrutura e ela fica muito mais complicada, né? Existem sistemas de supervisão específicos para esse tipo de monitoramento, né, que também podem servir como sistemas não só de monitoramento, mas também como sistema de alerta no caso de você apresentar alguma deformação excessiva em algum ponto. Tá? Bom, outra tecnologia que a gente está aqui trazendo aqui para discussão é a utilização de monitoramento de vibrações, tanto vibrações naturais ou vibrações induzidas pela operação. Né? Quer dizer, a gente mede muito pouca vibração hoje em dia, né? Principalmente aqui no Brasil. Né? As pessoas têm medo de estatística e têm medo de dinâmica das estruturas. Tá? Mas a vibração o monitoramento da vibração é uma ferramenta extremamente importante, tá? E hoje existem sistemas, né? Sistemas de monitoramento de vibração também sem fio, né? Conectados a uma inteligência artificial, né? E você define KPIs com essa inteligência artificial, com outros parâmetros também do maciço, né? E com isso você pode definir níveis nesse seu sistema, né? Níveis de atenção, níveis de alerta, tá? Para, por exemplo, manutenção preventiva
de alguma estrutura. Tá? Então, isso aqui são exemplos aí de gráficos, né, de KPIs que são gerados, né, e você pode definir aí níveis de alerta ou anomalias, né, ou utilizando gêmeos digitais ou utilizando algum tipo de modelagem matemática. Tá? Esse aqui é um exemplo de monitoramento de vibrações naturais, né, ou vibrações induzidas, desculpa, no metrô de Barcelona. Foram utilizados acelerômetros sem fio, né? Então esse acelerômetro ele é fixado aqui através de um ímã diretamente na estrutura, e você consegue monitorar o efeito aí da passagem do trem na estrutura, né? Então são efeitos secundários aí após a construção daquele túnel. Né? Bom, então essas foram as principais tecnologias aí que nós trouxemos aí para apresentar para vocês. Acho que o Leonardo pode me ajudar aí nas considerações finais. Tá? Nós procuramos fazer aqui um resumo, né, das principais tecnologias. O Leonardo aí apresentou todo o sistema de automação aí via wireless, né, que não é só a parte de hardware, tem toda a parte de software também, quer dizer, tem os softwares especialistas que vão receber esses dados, vão armazenar os dados no banco de dados, vão tratar eles graficamente, né, vão emitir alertas definidos pelo projetista, né, então são sistemas supervisórios, né, que vão supervisionar a sua obra durante a obra, né, depois durante a vida útil dessa obra e lá na frente, quando você tiver que estender a vida útil dela. Tá? O Leonardo pode fazer aí um resumo aí dos principais instrumentos. Né? Rodrigo, como você disse, né, hoje a gente tem, né, tecnologias sem fio, né, wireless, que possibilitam a integração, né, de diversos tipos de sensores. A gente trouxe alguns exemplos aí, como o laser tilt, né, para a medição da convergência, o revestimento inteligente, né, que permite monitorar praticamente qualquer tipo de sensor de corda vibrante, que é a maioria esmagadora da instrumentação geotécnica. A monitorar os emboques, né, as tensões em tirantes, os extensômetros, o recalque. Essa questão do recalque magnético aí é um avanço muito grande, né? Até pouco tempo atrás a gente construiu uma estrutura sem as placas de recalque, você não tinha mais como uma forma efetiva de monitorar esse recalque. Hoje você pode fazer isso com medidor magnético. Os demais sensores, né? Você trouxe a fibra ótica, os sensores de vibração, que também é um parâmetro extremamente importante. Enfim, acho que a ideia, né, e o recado principal aqui é que hoje temos muita tecnologia disponível. Infelizmente, o Brasil está um pouquinho atrasado nesse quesito, então acho que o trabalho nosso é um pouco aí de evangelizador, né, de catequizar os profissionais que atuam no mercado, da importância, da necessidade e de como essas tecnologias podem ajudar nos projetos, né, para que tudo ocorrendo bem, em breve a gente esteja no mesmo padrão, né, de monitoramento de países como Reino Unido, os demais países da Europa, América do Norte, Ásia, onde hoje praticamente não se faz um projeto sem uma instrumentação desde a etapa, né, de projeto, pela obra, operação e revitalizações, como você trouxe lá no início. Não, exatamente. Eu acho que, assim, só para finalizar, em termos de projeto, né, nossa engenharia de túneis aqui no Brasil é uma engenharia aí de excelente qualidade, de nível internacional, né? Isso aí é indiscutível aí, né? Só acompanhar os últimos eventos que ocorreram na área, né? A gente não deixa nada a desejar. O que acontece com a instrumentação, né? Por que a gente ainda não está
no nível ainda, na parte da utilização, como lá no exterior, né? Basicamente que a gente tem aquela ideia de que a instrumentação é cara, de que a instrumentação é importada, demora para chegar, né? E geralmente quando o cara vai adquirir um instrumento, ele já está em cima ali da obra para começar, e quando você diz que precisa emitir um pedido com 30, com 45 dias ou até 60 dias de antecedência, dependendo do tipo de instrumento e da quantidade, e aí isso acaba inviabilizando. Mas a gente sabe que se a conta for feita exatamente na ponta do lápis, lá, né, que eu mostrei lá, da disponibilidade, da facilidade de você ter essa instrumentação automatizada, eu tenho certeza que o valor final, principalmente para o cliente, né, para o projetista, para todo mundo, quer dizer, todo mundo sai ganhando com isso, tá? Até as seguradoras aí que vão ver, né, certamente aí com bons olhos, a segurança, né, da estrutura sendo garantida também, né, pela instrumentação, né? Então, acho que o recado que fica aí é hoje, né, tentamos fechar aí dentro do período aí de 40 e poucos minutos aí que o Vitor estabeleceu para a gente. Estamos aí abertos às perguntas, tá, da plateia. Muito obrigado, Rodrigo, Leonardo. A apresentação foi muito boa, cobriu bastante coisa, né? Agradeço a disponibilidade de vocês. Vamos começar aqui a olhar o chat, né? Temos diversos Young Members acompanhando, isso é muito bom, porque a gente vê que esse tema, por mais que ele seja um tema complexo, ele já está sendo também divulgado, né, para os jovens que estão nos acompanhando. Então, temos o Lucas, Vinícius, o Guilherme, o Felipe, todos nos acompanhando aqui, fazendo parte do grupo do CBT Young Members. Temos o colega Laur também, que ele fez a primeira pergunta a respeito de uma experiência que ele teve com cortinas atirantadas, né, onde foram feito monitoramento utilizando células de carga, né, e daí ele comenta que acontece muitas leituras imprecisas dessas células de carga e acaba gerando incerteza na hora de interpretar. E daí ele pergunta se tem alguma forma de ter alguma melhor acurácia nessas leituras de célula de carga em tirantes, né? No caso de cortinas atirantadas. Ou se tem alguma outra tecnologia que poderia ser utilizada para monitorar essas cargas nos tirantes. Que é um problema bem comum em escavações, né? Acontecer a perda dessa carga dos tirantes ao longo do tempo, né? Toca, né? Tem passado lá na linha amarela e você vê aquelas cortinas gigantes lá, né, no emboque dos túneis, sem uma célula de carga instalada, né? Dá, assim, às vezes até uma dor no coração. Mas o que acontece, tá? Com toda instrumentação, isso é geral de instrumentação. Quer dizer, é importante observar a especificação do equipamento, né, o fornecedor e, além de tudo, a instalação das células de carga, né? Então, células de carga de tirante, né, você tem células de carga de corda vibrante, você tem células de carga resistivas também, que funcionam muito bem, né? Agora, o detalhe principal da instalação da célula de carga são as placas de transferência, tá? Então, você precisa ter uma placa de transferência lá com 1 polegada, 2 polegadas de espessura, para garantir que a carga do seu tirante vai ser transferida, vai estar ali chapada, né, ali colada na célula de carga. Porque se a sua placa de transferência ela for um pouquinho flexível, tá, ela não vai distribuir a carga para toda a tua célula, né? Então ela vai deformar e não vai aplicar a célula, não vai distribuir aquela carga ao longo da célula, tá? Existem outras alternativas, tá, para tirantes
em barra, né? Você pode instrumentar a barra direto, você pode botar lá 2 string gauges de corda vibrante colado direto na barra, tá? Soldado, né? Não é colado, é soldado. Você pode usar a própria célula de carga, tá? Ou, se for tirante em cordoalha, tá? A própria Dividag ela já tem um sensor específico para monitorar a cordoalha, né? Onde você pode ter 1 ou 2 sensores ali na cordoalha e monitorar essa carga. O monitoramento de cargas em cortinas, assim, do ponto de vista geotécnico, é fundamental, né? Porque a gente sabe que você tem um relaxamento não só do trecho ancorado, mas do tirante em si, né? E é uma medida aí de segurança, eu até diria, de cortinas, e principalmente cortinas altas, né? Em bloco de túneis, atrás de edificações, né? Você tem diversas situações aí onde é extremamente importante você monitorar a carga da cortina. Tá? Obrigado aí pela pergunta, Laura. Certo, muito obrigado. Vamos passar para a próxima pergunta. Oi. Só um ponto complementando. Né, além de toda essa preocupação, né, com a instalação geotécnica, né, e física da célula, alguns cuidados que são muito importantes também com a qualidade do cabo, qualidade da ligação, não deixar entrar umidade, deixar bem isolado. A própria leitura automatizada, que você tem ali, não tem o erro de leitura de um operador, né? Tudo isso minimiza bastante aí os erros de medição e esses problemas que o Alaô mencionou. Certo, muito obrigado, Leonardo. A próxima pergunta é do Lucas. Ele faz parte de um grupo da Escola Politécnica da USP, né, que estuda essa questão de monitoramento. O tema do doutorado dele também tem a ver com isso. Ele fez uma pergunta, ele agradece, né, a apresentação. Ele fala: como lidar com um grande volume de dados oriundo da automatização e conectar dados de túneis que têm natureza heterogênea e temporal? Projetos, sondagens, deformação. Então, essa questão do volume de dados e da conexão de dados, né? No caso de dados que evoluem ao longo do tempo, né? Então, acaba gerando um grande volume. Desculpa, eu não te escutei, Rodrigo. Mas depois do complemento. Perfeito. Essa questão do volume de dados ela é bastante relevante, principalmente porque durante muitos anos os geotécnicos, os engenheiros que fazem essa análise sempre estiveram acostumados a um volume baixo quando você leva em consideração a periodicidade de leituras, né? Talvez até a quantidade de sensores, de instrumentação instalada. Mas quem está acostumado com instrumentação em outras áreas, né, de processo, o volume de dados é assim, imensamente maior, geralmente coletas com um intervalo de tempo de milissegundos, microsegundos, e hoje sempre existiu e hoje esse está sendo transferido para a geotecnia. A mesma expertise que já existia na automação e instrumentação de processos industriais, que é o tratamento de alto volume de dados. Hoje se fala muito do machine learning, deep learning. Você tem várias e várias ferramentas que já existem há algumas dezenas de anos, como redes neurais e outras ferramentas para tratar esse alto volume de dados. A gente evoluiu muito. Hoje os gêmeos digitais, né, avançaram bastante para poder auxiliar nessa tratativa. Então, esse não é mais um problema. É algo que precisa ser prestado atenção, ser trabalhado, mas existem muitas ferramentas aí que auxiliam na tratativa e no gerenciamento desse alto volume de dados que é gerado
por essas tecnologias. Eu vou complementar aí a colocação do Leonardo, né? E vou até colocar chamar aqui a atenção para um ponto, né? Vou falar um pouco de projeto, né? Então, eu diria que tudo isso, né, lidar com grande volume de dados, oriundo da automatização, né, conectar os dados com a natureza heterogênea e temporal, isso tem que começar no projeto, né? Quer dizer, você precisa ter o projeto da estrutura, né? Ele precisa estar conectado aí com, né, o tal BIM geotécnico, né, com todos os dados, com todas as sondagens, com todos os ensaios, né, num sistema aí em 3D. Mas qual é a nossa grande falha hoje? Faltam bons projetos de instrumentação, tá? Geralmente, o projeto de instrumentação, ele para na locação dos instrumentos, fala aqui vai ter isso, aqui vai ter aquilo, aqui ele vai ter, acabou, né? Geralmente, o geotécnico vai até ali, né? Mas o projeto de instrumentação é muito mais do que isso. Você tem que fazer o projeto da instrumentação, você tem que fazer o projeto da automação, que é conectar esse instrumento nos data loggers, né? Nos data loggers, conectar no gateway, quer dizer, fazer toda a topologia do sistema, como é que ele vai funcionar, né? Então, isso tudo faz parte do projeto. E também tem você projetar, dizer o que você, quais as informações que você quer visualizar e como é que você vai tratar essas informações, né? Que isso tudo vai estar inserido, então, no seu supervisório. Sistema, na seleção, na definição, do mesmo jeito que você especifica, eu quero um piezômetro elétrico de corda vibrante de 350 kPa, você tem que especificar como é que o seu supervisório, quais as características que ele tem que ter para receber esse teu projeto, né? Esse teu projeto vai ter quantos instrumentos, qual vai ser a sua frequência de leitura, qual vai ser o volume de dados. Isso tudo tem que estar no projeto lá atrás, né? O que acontece hoje é que quando o cara começa a fazer uma automação, isso não tem projeto, né? Quer dizer, o projeto é feito junto com o fornecedor, né? Ou junto com o cara que vai disponibilizar o software, né? Então, acho que o que a gente tem que aprender hoje é isso. Quer dizer, isso a gente tem que jogar isso tudo para a fase de projeto, né? Tudo isso tem que ser planejado com antecedência, tá? Porque se você chegar hoje e perguntar, pô, agora eu estou fazendo um túnel aqui em TBM, eu queria instrumentar minhas aduelas. Ah, mas as aduelas já estão prontas. Como é que eu vou botar os string gauge? Como é que eu vou botar o data logger? Né? Então, literalmente, a gente tem que ficar bem claro que isso tudo tem que nascer, tem que ser pensado desde o projeto. Tá? Se isso tudo é pensado desde o projeto, não tem problema, porque a tecnologia já existe. Tá? Não, excelente, Rodrigo. Muito obrigado pela colocação. Leonardo também. Aproveito para informar o pessoal que está acompanhando que tem o site aqui do WordSense, onde vocês podem visitar para encontrar mais informações também das tecnologias, né? Temos aqui uma pergunta do André. Por que ainda existe tanta resistência na adoção dessas novas tecnologias no mercado de infraestrutura brasileiro? Essa aí é a pergunta-chave, né? Acho que tem muito do histórico, né, sei lá, talvez de algumas décadas atrás, onde a instrumentação era extremamente cara. Isso era uma realidade, né? Oferta e demanda, poucas empresas produzindo sensores, produzindo tecnologia, então a oferta era baixa. Com o passar do tempo, isso foi mudando muito, mas a mudança cultural de que a instrumentação é cara, de que a instrumentação é custo, isso demora um tempo para ser mudado nas empresas, né? Obviamente, a gente tem também um impacto do nosso famoso custo Brasil, né? A gente pega a instrumentação que lá fora custa um percentual pequeno de um salário mínimo, um sensor, ele chega aqui no Brasil custando algumas vezes o salário mínimo daqui. Então, obviamente, isso tem um impacto. É claro que para uma obra
de infraestrutura, isso é um percentual assim, muito baixo, mas como é custo, as empresas tendem a tentar optar por algo mais barato, né? Que pode sair mais caro lá na frente. Assim, são várias questões, mas eu acredito que a gente está caminhando para uma mudança. O próprio mercado de mineração, ele contribuiu muito, primeiro com os terríveis acidentes que ocorreram, né? Que gerou uma comoção muito grande entre as pessoas de modo geral e entre os profissionais. Será que a gente está monitorando da forma correta, né? Se sim, por que esses eventos aconteceram? E depois a legislação que mudou drasticamente, passou a exigir essa instrumentação e automação, e os próprios profissionais que passaram que trabalharam nesses projetos de mineração e que depois vão trabalhar em outros projetos de outros segmentos, que seja de túnel, que seja de ferrovia, e já viram a instrumentação funcionando lá na mineração e falam, olha, eu quero esse sensor aqui porque eu sei que funciona, eu sei que é muito mais prático do que o monitoramento manual. Então, acho que a gente está vivendo aí um momento de mudança. Mas, como toda mudança, vai ter as pessoas que vão ir contra, vai ter seu tempo de adaptação. Faz parte aí do processo de mudança em si. Certo. Muito obrigado, Leonardo. Rodrigo, quer complementar alguma coisa ou podemos ir para a próxima? Não, podemos ir para a próxima. Eu acho que o Leonardo aí resumiu bem a realidade nossa. Acho que nós estamos numa fase de transição, realmente. Tá? Eu acho que já estão aparecendo aí diversos projetos de instrumentação, de automação. E eu acho que essa oportunidade aqui, né, acaba aí abrindo também novas... Certo, muito obrigado. A gente tem mais umas... Eu confirmei agora que acabamos de completar 1 hora de apresentação, mas temos 2 perguntas, a gente consegue resumir a resposta. A primeira delas é: os data loggers apresentados, eles são compatíveis com estações totais robotizadas? Estes especificamente que utilizamos na apresentação, não tinha nenhum, mas dentro do portfólio de produtos, sim, tem data loggers que são específicos para... Não específicos, mas que podem também automatizar estações robotizadas, integrando tudo em um único sistema. Isso é perfeitamente comum. Certo. Legal. Posso colocar no chat também o link. Ah, tá. Por favor. A Thalita também, ela agradeceu pela apresentação. E temos a Juliane também, que faz parte do grupo de jovens. E o Alaor, ele se interessou em entrar em contato para que vocês possam também fazer uma apresentação semelhante, né? Junto com esse consórcio onde ele trabalha, Mendes Junior, Power China. Aí a gente se mantém sempre em contato também. Nós terminamos as perguntas. Queria perguntar se vocês têm alguma coisa mais algum ponto para comentar. Senão a gente já encerra por aqui. Agradecemos a todos que também puderam acompanhar conosco, né? Eu gostaria de agradecer ao CBT, né, pela oportunidade de fazer essa apresentação, né? Nós montamos um stand lá em março, né, no evento lá em Florianópolis, e gentilmente aí fomos convidados a fazer essa apresentação. Agradecer aí o Vitor, né, que tem acompanhado aí algumas atividades nossas de campo aí, de instrumentação, né? E agradecer aí a presença de todos, né? Acho que é um público importante, as perguntas foram muito... ajudaram aí também no entendimento do assunto. Certo. Eu também agradeço ao Rodrigo, Leonardo, pela disponibilidade, pela qualidade da apresentação também. Muito obrigado a todos.